gravação agora na Praça São Salvador, aqui em BH, porque lá tem uma grande movimentação de pessoas. A gente quer usar uma faixa de pedestre, vamos usar esse vidro aqui que está aqui, usar muita colagem no processo de produção dele. Essa eu acho que é a característica mais marcante da obra dele. A gente vai incorporar isso no programa, vai mostrar que são vários olhares mesmo, que o processo ele não é objetivo, pelo contrário, né? O diverso ele é muito fragmentado e a gente mostra isso, deixando vazar um pouco do processo também, né? De outras maneiras também, por exemplo. Botando uma reportagem jornalística tradicional como comparação, porque é o que a gente tenta não ser, na verdade. O diverso não... Ele é mais um ensaio audiovisual do que uma reportagem tradicional, porque ele não tem apelo factual, né? Ele não quer dar conta de um assunto totalmente, ele não quer fechar, pelo contrário. E aí, hoje, né, com essa gravação do Luiz Rosenberg, a gente vai deixar vazar um pouco do processo também. A gente vai fazer a gravação do vidro e lá na TV a gente vai gravar na ilha de edição, a gente vai fazer as colagens no monitor de uma televisão. E também na própria tela do computador que a gente está editando, para mostrar como tudo é recortado, como tudo é editado, né, que nenhuma ideia, não existe nenhuma verdade absoluta, né, pronta para ser descoberta, né? A gente está aqui, né, sujeito ao acaso, a tudo, por exemplo, você pode quebrar daqui a pouco, pode não ter gravação. O carro tem que voltar o carro, que não era o carro que pode bater pegar. o carro, o Rosenberg ele usa, por exemplo, umas máscaras, né? Tem uma televisão, por exemplo, vocês estão filmando aqui, por exemplo, tem uma coisa aparecendo aqui e uma coisa em volta. Tem a ver muito com o próprio real, né? Fora de campo, né? O extra campo, fora de campo, esses conceitos todos do cinema que, né? A gente vai exacerbar essa questão de que existe sempre coisa para além do nosso recorte, né? Recolar, encortar, empalar, montar. Olhar nos olhos e ver o mundo. Enxergar camadas, transpor para metáforas, traduzir o afeto. O diverso de hoje registra o encanto da descoberta do outro e o encontro da câmera com o outro piano cineasta Luiz Rosenberg Filho. O diverso, na verdade, é um ensaio audiovisual. Assim, a gente gosta de usar esse termo porque o que a gente busca é exatamente fugir um pouco dos padrões, assim, inclusive fugir um pouco dos padrões da televisão. A gente aproveita um pouco o espaço de uma emissora pública, porque quando ela se quer, ela pode ser pública, e a gente aproveita esse espaço para fazer coisas que não é possível fazer fora desse contexto, né? Quer dizer, as TVs comerciais hoje elas trabalham por audiência, você não tem muita liberdade de expressão, na verdade você não tem muita liberdade de experimentação. E no caso da Rede Minas, por ser uma TV pública, a gente tem essa possibilidade de tentar e buscar experimentar. E como eu estava explicando para vocês antes, o Diverso ele é um programa que, por vários motivos, ele é semanal, né? Na grade da Rede Minas ele entra toda semana, mas ele não é um programa que ele tem uma produção semanal, né? Ele é um programa nacional que é feito em parceria com a TV Brasil e por esse fato, a gente tem que recorrer a pessoas, né? A gente faz um programa temático, por exemplo, ou perfil, e a gente não pode fazer programa só sobre Minas Gerais, né? Só com personalidades aqui de Minas. E aí, por exemplo, fizemos um programa sobre arte urbana, né? A gente viajou para São Paulo, fizemos gravações do Rio, tem gravação, acho que de Recife também, né, Léo? Tem gravação de todos os cantos, assim. Então, por isso ele não é um programa feito tão rapidamente, assim. Ele tem uma pós-produção muito complexa também, que envolve uma experimentação também para além de só, né, enfim, a gente experimenta questões de finalização de arte mesmo, a gente cria muita coisa aqui, né? Ela está falando dessa liberdade que a gente tem e a gente realmente aproveita ela para criar coisas que para uma reflexão para além de só do programa ali, não sei. Tem uma coisa que quando a Fih fala que a gente, na verdade, tenta uma produção que fora de Minas, é porque pra gente, na verdade, esses limites geográficos interessam muito pouco mesmo. Assim. A gente tem uma ideia de trabalhar as discussões quanto mais ampla e mais plural, melhor. Assim.
de preferência com opiniões de vários lugares diferentes do Brasil. Então quando a gente faz cinema de rua e que a gente quer falar sobre cinema de rua do Brasil, embora esteja ali Rio, São Paulo, Minas, Rio, São Paulo, BH e Recife, a gente quer de algum modo dar uma pluralizada nas opiniões sobre o Nordeste, sobre o Sudeste, enfim, a gente tenta um pouco fugir desse eixo Rio-São Paulo maçante que a imprensa o tempo inteiro trata, né? E essa coisa da produção semanal, mas não é semanal, é um negócio meio maluco mesmo, porque a gente vive com 20 programas na cabeça, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente está produzindo o programa sobre o Itamar Assunção, a gente já está na cabeça um programa sobre os poetas marginais do Recife. A gente acabou de passar por um processo sobre o feminino na arte. Quer dizer, nossa lista de pautas ela é grande e é contínua, o tempo inteiro. A gente produz o tempo inteiro para vários programas. Nossa pesquisa é constante, grande e quanto maior, melhor. Assim, a gente peca no excesso. Muito da nossa produção é um pecado de excesso. É um pecado de excesso de pesquisa, um pecado de excesso de produção, de gravação, é um pecado de excesso de edição, de tempo de edição, enfim. Mas aí a gente tem um cronograma de televisão que de certo modo é um cronograma burro ainda, que ainda segue a tal dia, tal horário. Tal. Hoje em dia as pessoas estão passando por um processo de outra forma de ver televisão. Né? Mas ainda assim a gente precisa cumprir isso. Então por isso que a gente se torna semanal. Mas a nossa produção é constante e longa. Tem programas que a gente, a Arte Urbana, que a Fê citou, por exemplo, é um programa que a gente demorou 3, 4 anos. Assim. Você começou um dia, fez uma entrevista, aproveitou que alguém passou por aqui, é um especialista naquilo, foi lá e gravou com o cara, guarda. Aí um mês depois você faz uma viagem, aproveita nessa viagem, grava mais um pedaço, ou seja, você vai reunindo materiais e chega uma hora que a gente senta para construir o roteiro. Sai pronto. Tem vários processos, na verdade, né, Léo? A gente se senta, né, a equipe do programa se reúne, né, discute, traz referências. Teve uma vez que a gente fez uma imersão cultural, né, Léo? Cada um dos integrantes trouxe referências, a gente ficou uma tarde discutindo um monte de coisas, um monte de temas de arte, de atualidades, vimos alguns filmes, alguns curtas, videoarte, e depois a gente sentou para discutir sugestões que cada um queria trazer mesmo, né? Mas claro que a gente está sempre atento também ao que está sendo discutido, assim, mas não de uma maneira factual, assim, a gente não quer pautar uma coisa só porque ela está acontecendo agora, pelo contrário, assim, né? A gente até nega isso. A gente até nega isso. A gente evita esse tipo de... Porque geralmente quando uma pauta está na mídia é aquela coisa maçante, aquela coisa o tempo inteiro sendo falada, ou seja, e acaba emburrecendo também. Né? Então a gente às vezes foge exatamente desse tema, assim, ou tenta discuti-lo depois, assim, dá um tempo para que aquilo se estruturalize, se aquilo vire algo pensado e discutido, depois disso aí pode virar um tema pra gente. Mas o nosso foco é manifestações artísticas, assim. E aí a gente aproveita um pouco da discussão sobre arte para a gente levar isso para outras questões sociológicas, filosóficas, mas a gente sempre parte de um produto artístico, assim. De uma manifestação artística, é melhor do que produto, né? A gente, na verdade, foge da tentativa de tornar uma arte um produto. Eu estou explicando para eles também que a gente pensa as manifestações artísticas, mas tentando refletir um pouco sobre o que elas dizem de nós, né? O que a nossa relação com essa arte ou com essa manifestação diz de nós, né? Como sociedade também, enfim. E a gente tem uma coisa engraçada, né, Léo? Que as pessoas veem o programa e falam assim, que matéria linda, que reportagem linda, E a gente não é uma reportagem, basicamente, né? A gente estava explicando para vocês que a gente não é esse programa que está preocupado em ter um recorte informativo demais. Né? Pelo contrário, a gente quer refletir de um jeito, às vezes, mais abstrato até, sabe? Tentar costurar com o som, a imagem, com as falas dos entrevistados ali, tentar costurar o tema, mas não fechando esse significado de maneira muito exata, que é o que o jornalismo, né, hard news, por exemplo, faz, né, o jornalismo tradicional. Ele quer recortar, enquadrar, esconder os processos, limpar aquilo ao máximo e mostrar aquilo como uma verdade absoluta. A gente quer entregar nossos processos, nossos erros também, nossa fragilidade, enfim. A gente está mais aberto. É tudo um processo bem aberto, assim. Quando você falou um pouco do tema, né, então a gente senta. A gente já fez imersões criativas e também já fizemos reuniões de pautas assim de um dia inteiro, assim, que é
todo mundo, gente, semana que vem, pensam, vamos sentar uma hora pra gente definir. Então a gente senta e escolhe lá, elege, sei lá, 20, 30 pautas. E é exatamente por isso que a gente fica com 20, 30 programas na cabeça o tempo inteiro. Porque a gente já sabe que quer fazer aqueles programas, e aí a gente precisa, para que aquilo aconteça, a gente precisa que... A gente funciona muito, o Diverso funciona muito com entrevistados, né? Então a gente precisa que tenhamos entrevistados para aqueles temas. E aí a gente vive um pouco a rotina cultural da cidade. Que é, quem tá vindo aí? Tal pessoa, tal pessoa. Não, a tal pessoa vai ser ideal para tal programa. Não, a tal pessoa. Então, isso é um pouco da nossa construção. Por isso que eu digo que os programas eles demoram um tempo. Porque a gente vai catando pessoas que passam por aqui. Ou então, a gente costuma fazer isso também, né? Muito raramente, mas a gente faz. Vamos fazer uma viagem para São Paulo. Aí a gente vai para São Paulo e trata de 7, 8 temas. Assim. A gente faz entrevistas para vários programas e volta e vai guardando, cada um na sua pastinha, no seu canto, para em determinado momento a gente construir um roteiro em cima daquilo. Então a nossa construção é um pouco isso. Por isso que a gente precisa ter muita pauta na mão para ir aos poucos construindo. Assim. É um pouco isso. Acho que acaba que o Diverso é um programa que ele não tem um público tão específico porque ele é diverso. Então um dia a gente fala de literatura, um dia a gente fala de música, um dia a gente fala de arte urbana, um dia a gente fala de... A gente faz né? Antes de tudo eu queria explicar assim, que o Diverso a gente faz 2 tipos de programas. Assim, né? A gente faz um programa temático, né? Arte urbana, ativismo, cinema de rua, Feminino na arte. representações do feminino na arte, enfim, e fazemos também perfis que são diferentes, né? A gente quer saber um pouco sobre as visões de mundo daquela pessoa. Fizemos, por exemplo, sobre sei lá, Marcelo Camelo, Karina Buia, Tulipa, José Celso Martinez, o Felipe Ehrenberg, que é um dos menos conhecidos. A gente pega um pouco também pessoas que são menos conhecidas. Estamos fazendo agora o Luiz Rosenberg Filho. É tanta gente, né? Não sei mais. A gente, nessa linha de perfis, a gente conversa com muita gente já importante no cenário, que já tem uma certa importância, mas também a gente conversa com muita gente que não é conhecido ainda, que ainda tem ou às vezes tem uma linda trajetória, mas que por alguma opção, às vezes até uma opção mesmo, de não querer cair na mídia, nunca, né, não é conhecido do grande público, enfim, a gente tem uma linha diversa nesse sentido também, assim, de conversar com pessoas desconhecidas, conhecidas, famosas, não famosas. Mas mais interessados assim, nas visões de mundo dessas pessoas, por isso. Assim. A gente não conta historinha. A gente não quer saber onde a pessoa nasceu, o que ela fez, qual o primeiro disco, qual foi o segundo, que primeira obra ele fez, por que ele se tornou artista. Tem umas perguntas muito... O questionário Proust, né? Tem umas perguntinhas muito batidas na mídia, assim, que a gente foge delas. Aliás, é uma das coisas que a gente faz muito, né, Fê? Assim, geralmente a gente descarta as primeiras ideias. Vamos fazer isso? Aí você pensa, não, mas isso é bem clichê. Então a gente tenta fugir um pouco disso. A gente tem um pouco essa tentativa de aproveitar o espaço que a gente tem, as possibilidades e a mão de obra criativa que a gente tem para criar de forma diferente. Eu estava explicando para os meninos também estava explicando para vocês também que cada programa que a gente faz tem uma linguagem. Então, para cada programa que a gente faz, a gente senta e tenta pensar algum recurso que converse, que o próprio processo de produção e de montagem ali converse com o programa. O programa de dança, por exemplo, a gente só foi descobrir o que a gente queria fazer no final. Isso acontece também. Assim, no programa de dança, a gente fez entrevistas com várias personalidades da dança, sentados na cadeira. E aí no final a gente falou, a gente podia ter feito com essa galera deitada no chão. A gente fez uma artista, uma só, meio que se mexendo, criando ali uma dança com a fala dela. Então a gente, às vezes isso acontece também, da gente só descobrir, porque a gente estava imerso no tema ali e conseguiu tirar uma ideia mais legal. Mas é o seguinte, o Diverso ele é exibido alguns dias na semana, tendo ele como estreia o dia de terça-feira, às 22h30. É um horário que desde quando o Diverso foi criado, em 2009, se mantém. E depois ele reprisa em vários horários, e aí as reprises elas mudam com uma certa necessidade da grade da programação da Rede Minas, né? Mas o horário mesmo é terça-feira, 22h30. É um horário bom para os temas que a gente trata, pelo menos a gente considera isso, mas cada vez menos a gente se preocupa com essa grade.
cada vez mais a nossa preocupação é disponibilizar esse conteúdo fora de horáriozinho pré-marcado, entendeu? A gente cada vez, por isso que agora, por exemplo, a terceira temporada, inclusive a gente está nesse momento, nessa fase, a gente está disponibilizando diariamente os programas que a gente já produziu para a terceira temporada. Claro que é importante que as pessoas vejam na TV e tal, mas a gente gosta e se preocupa muito mais com esse conteúdo que vai ficar disponível para a pessoa ver qualquer hora, onde quiser, da forma que quiser, enfim, esses clichês. O nosso público, ele é um público, a gente percebe pelo retorno que a gente tem, que ele é um público mais jovem, assim, né? Só que, e por isso mesmo, a gente acaba tendo essa preocupação muito forte com o contato com esse público para além da TV, assim. A gente leva isso para o Facebook, por exemplo, para o YouTube, de uma maneira forte. Assim, a gente quer acessar esses públicos em outros horários, e que eles tenham a liberdade de parar, voltar, porque é um programa que ele tem uma reflexão também que exige, às vezes, você ter um respiro ali. Enfim. Não, isso é interessante o que a Fê falou. Às vezes tem algumas frases e pensamentos de alguns dos nossos entrevistados que dialogam com o que a gente vai mostrar em seguida, que faz parte do nosso processo de criação. Quer dizer, a gente, vamos criar alguma coisa. Vocês acompanharam hoje a gravação de uma dessas coisas, né? Ou seja, a gente senta e tenta pensar em coisas que dialogam um pouco com aquele tipo de pensamento. E às vezes isso é importantíssimo para se gerar uma reflexão. E a TV dificulta muito esse processo. Porque a TV é rápida, é urgente, você não tem tempo de voltar, você não consegue dar pau, você não consegue parar, enfim. E eu acho que o YouTube e a internet em si já possibilita isso. Você pode voltar, ouvir de novo o que aquela pessoa falou, escutar de novo aquele trecho, enfim. Então a gente tem muito isso e a gente gosta muito dessa ideia.